Capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Efésios 1, 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos começar de novo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, diante de Deus, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E ele nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, diga assim, mistério da sua vontade. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, da dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também somos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitas coisas. Diga glória a Deus. Amém? Agora olha aqui para mim um pouquinho. O que vocês veem aqui nessa folha? Um círculo e um quadrado. É isso? Deixa eu melhorar aqui com uma cor mais forte. Essa cor aqui tá meio de... Ficou melhor? Um círculo e um quadrado. Certo? Todo mundo vê isso? Ok. Qual que é a situação que envolve? Todo mundo aqui prestou atenção no círculo e no quadrado que eu peguei e rabisquei em cima de uma folha branca que já estava aqui em cima desde quando vocês chegaram. Só que ninguém prestou atenção que a folha branca já estava aqui. Ou seja, o papel em branco estava aqui antes de qualquer coisa ser rabiscada nele. Só que nós nos distraímos com aquilo que foi escrito nele. O que o senhor está querendo falar, pastor? Deus tem um propósito antes de todas as coisas existirem. Foi isso que nós lemos na Bíblia.
E nós damos mais atenção aos riscos que estão sobre o propósito. Diga assim, Deus tem um propósito antes de... Fala com fé, irmão, vamos lá. Diga, Deus tem um propósito antes de todas as coisas existirem. Qual o problema? Fala, qual o problema? O problema é que a gente dá atenção ao círculo e ao quadrado que foram escritos em cima do propósito, sobre o propósito. Gênesis fala, né, quando a gente pega Gênesis lá e abre Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio. Só que o texto que nós lemos, Paulo vai nos falar de antes da fundação do mundo. Então, Paulo escreve aos Efésios que Deus tinha algo, que é o beneplácito da vontade dele, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que é antes de o mundo existir. Deus tem um propósito, a Trindade tem um propósito, né? Neles, antes de o mundo existir, antes da fundação do mundo. E o que acontece? Nós hoje nos preocupamos com os rabiscos da folha. Ninguém se preocupa qual é o propósito de Deus. Ninguém pergunta para Deus qual que é a vontade dele. Ou seja, a gente vai se preocupar com o rabisco. O que é o rabisco? Sou salvo ou eu perco a salvação? Posso cear ou não posso cear? Quem pode batizar? Quem não pode batizar? Só que se esquece que isso é apenas o rabisco que foi escrito em cima de um propósito que é muito maior que isso. O propósito de Deus para o ser humano é muito maior do que ser salvo. Então o senhor está colocando a salvação, minimizando? Não. Eu quero explicar para vocês certinho qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos matar o nosso eu. E isso só existe, irmãos, porque a gente... Adão, né, foi feito, foram criados, Adão e Eva foram criados. E antes do rabisco, antes de Adão e Eva, Deus já tinha esse propósito. Aí a raça adâmica, ela é sentada no eu. Todos depois de Adão, tem o ego que vieram junto com eles. O ego nasceu junto. Então o ego nasceu junto com a raça adâmica, e junto com esse ego vem uma cegueira espiritual gigante. Todos nós nascemos mortos, ou seja, separados de Deus, e todos nós nascemos cegos espiritualmente. Por causa do ego que entrou, né? O pecado entra em Adão, e todos depois de Adão pecaram. Mas, pastor, eu já matei o meu eu. Eu já matei o meu ego. Será? Será que matamos o nosso ego mesmo? Quando a gente senta em uma roda, a gente discute sobre o propósito de Deus ou sobre salvação? Quando a gente senta em uma roda, a gente discute sobre o propósito de Deus ou sobre pode ou não pode batizar? Quando a gente senta em uma roda, a gente fala do propósito de Deus. Ah, vamos cumprir esse propósito, vamos descobrir qual é esse propósito de Deus? Vamos. Ou a gente fica colocando empecilhos em outras pessoas para não a gente não participa, e daí Jesus fala isso, né? Hipócritas. Vocês não entram e não deixam os outros entrar. Então, a maioria dos cristãos, irmãos, hoje, eles vivem apenas pensando em salvação, em bênçãos, em milagres, em vitória, em solução de problemas. Solução de problemas. Mas Deus pensa em algo muito maior do que isso.
O que Deus pensa? O seu propósito eterno. Então, veja bem, Paulo fala de antes da fundação do mundo. Deus é eterno. Não começou lá em Gênesis, no princípio. Antes da fundação do mundo, Deus já existia. Porque senão ele não seria eterno. E por que ele existe? Porque ele é espírito. Então, antes que existisse o homem, antes que existisse a terra, antes que existisse os anjos, antes que existisse o pecado, a cruz, a história, já existia um propósito no coração de Deus. E isso muda completamente a nossa visão da vida cristã, ou precisa mudar. Quando nós entendemos que existia um propósito no coração de Deus antes de todas as coisas, irmão, existia um propósito no coração de Deus antes da salvação. E quando a gente descobre esse propósito, a nossa vida cristã precisa mudar. Porque o evangelho não começa com o homem perdido. O evangelho começa com Deus e seu propósito eterno. E muitos enxergam a Bíblia como a história da salvação do homem. As pessoas veem a Bíblia como a história da salvação. Só que eu contei algo na aula de segunda-feira, e eu quero contar de forma mais completa para os irmãos entenderem, né? Existiam 6 cegos lá em Jaraguá do Sul. 6 homens cegos. E foram levar esses homens para conhecer um elefante. E aí o primeiro cego foi conhecer o elefante. O cego não vê, né? Ele conhece pelo toque. Ele sabe que ele está pegando pelo toque. O primeiro cego tocou do lado do elefante. Foi lá, tocou do lado. Voltou lá onde estavam os outros cegos. E aí, o que é o elefante? Para mim, o elefante é uma parede. Ok. Foi o segundo cego. Tocou na presa do elefante. Aí voltou lá onde estavam os outros cegos. Perguntaram, o que é o elefante? O elefante, para mim, é uma lança. Porque é pontudo. O terceiro cego foi lá, tocou na tromba do elefante. Foi lá o cego. Voltou lá. O que é o cego? O que é o elefante? Para mim, o elefante é uma serpente. Aí foi o quarto cego. Foi o quarto cego, foi lá, tocou na perna do elefante. Aquele negócio grande, redondo. Tocou, abraçou, não conseguiu abraçar e voltou lá. O que é o elefante? Para mim, o elefante é uma árvore. Aí foi o quinto. O quinto foi na orelha do elefante. Voltou lá onde estavam os 6. O que é o elefante? Para mim, o elefante é um abanador que faz vento. E foi o sexto, cego e último, e foi lá, tocou o rabo. Voltou lá onde estavam os outros 6. O que é o cego? O que é o elefante? O elefante, para mim, é uma corda. O que eu quero dizer com isso e o que eu quero falar com os irmãos? E preste muita atenção, irmãos. Que essa mensagem dessa noite é um divisor de águas. Quando os 6 se encontraram novamente, eles começaram uma discussão que foi quase o resto da vida dele todas. O resto das vidas deles toda. Cada um emitia a sua própria opinião. Para mim, um elefante é uma corda. Não, para mim, um elefante é um abanador. Não, para mim, um elefante é uma lança. Para mim, um elefante é uma árvore. Apesar de cada um estar certo em partes, o elefante é uma lança? O elefante é uma parede? Então, presta atenção. Apesar de todos eles estarem certos em parte somente, todos estavam errados. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer com isso que não adianta, irmãos, pregar somente salvação. Não adianta, irmãos, pregar somente milagre. Não adianta, irmão, pregar apenas batismo. Tudo isso faz parte, só que se eu der ênfase somente para milagre, somente para batismo, somente para falar em línguas, eu não estou tocando na verdade, que a verdade é o propósito eterno de Deus. E por mais que eu esteja, a coisa que eu estou tocando aponte para uma verdade, eu ainda estou na mentira. Eu ainda vivo na mentira. Por quê? Porque o elefante não é um abanador. O elefante não é uma parede. O elefante não é uma lança. O elefante é um elefante. E Deus é Deus. Então, acima de tudo isso, irmãos, a Bíblia é a revelação do propósito eterno de Deus em Cristo. Diga, a Bíblia é a revelação do propósito de Deus em Cristo. Efésios 1:11 que nós lemos, fala o seguinte: conforme, a segunda parte, se eu não me engano, o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Olha aqui. Nada que Deus faz é acidental. E nada que Deus fez é acidental. Nada é improvisado. Nada que se faça ou aconteça pega Deus de surpresa. Deus nunca reage aos acontecimentos como nós reagimos. Meu Deus do céu. O irmão lá, meu Deus. O irmão está meio desviado. Deus vai ver lá do trono dele. Não, eu não acredito que aconteceu isso. Não, Deus não reage aos acontecimentos como nós reagimos. Ele governa tudo a partir de um propósito eterno. Antes da criação, Deus já sabia da queda. Se a gente dizer que a queda, o pecado pegou Deus de surpresa, então ele não é suficiente dele mesmo. Então, antes da criação, antes de Deus fazer todas as coisas, ele já sabia que o homem ia cair. Ele já sabia que ele ia ter que salvar o homem. Ele já sabia que precisaria de uma cruz. Ele já sabia que precisaria de uma igreja. Ele já sabia que precisaria de um reino. E já sabia que tudo isso apontaria para uma glória futura. Tudo já estava dentro do coração de Deus. Eu falo coração de Deus porque Deus é espírito, não tem coração, né, irmão? Mas eu falo coração de Deus para você entender. Então, tudo já estava dentro do coração de Deus. Só que qual que é a diferença entre o homem e Deus? O homem vive por impulsos, por emoções, necessidades e circunstâncias. Só que Deus vive por propósito. E o maior problema do homem moderno é viver sem o propósito de Deus. Por isso que quando o homem vive sem o propósito de Deus, existe um vazio dentro do homem. E aí o homem precisa beber para esquecer dos problemas, precisa sair para fora, esquecer dos problemas. Só que isso nada mais é do que um vazio de ele estar vivendo sem o propósito de Deus. Porque se Deus tem um propósito, e ele criou o homem para participar desse propósito, algo falta em todo ser humano. Por isso que existe o vazio, por isso que existe a ansiedade, por isso que existe confusão, por isso que existe superficialidade espiritual. Porque o homem foi criado para algo maior do que apenas sobreviver. E, irmãos, tem crentes cristãos há anos dentro de igrejas apenas sobrevivendo. Nem vivendo, estão só sobrevivendo. Porque ainda não entenderam qual é o propósito de Deus para a vida deles. Só que quando a igreja
que é o corpo de Cristo, a igreja sem placa, sem visão de um propósito, ou sem a visão do propósito de Deus, ela vive de emoção. Uma assembleia que se reúne, uma comunidade que se reúne, sem entender o propósito de Deus, ela vive de emoção. Como assim, pastor? Quando acontece barulho, é porque Deus está. Se não acontece barulho, Deus não está. Só que Deus não quer barulho. O barulho é o risco que estava na folha antes de acontecer. Quem falou que tem que ter barulho para Deus estar? Ou será que Deus não mora dentro de cada um de nós? Deus já está. A igreja que não entende o propósito, ela busca entretenimento. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Para chamar a pessoa. Vive atrás de bênçãos. Vamos fazer, né? Isso para acontecer aquilo. Vamos fazer isso para acontecer aquilo outro. E essa igreja se torna-se instável. Mas quando a igreja vê o propósito eterno, a igreja amadurece. A igreja suporta os processos. A igreja entende a cruz e vive para Cristo. Irmão, a igreja do Senhor Jesus Cristo não entende os processos que acontecem com ela. E aí, a igreja do Senhor Jesus Cristo não amadurece. Porque ela não entende os processos. Paulo chega lá na igreja de Corinto, né? Já falei várias vezes aqui. A igreja que tinha todos os dons espirituais, ele chega lá e diz assim, ó, eu queria falar com vocês como adultos, mas eu preciso dar leite para vocês, porque vocês não suportam a verdade. Então, Deus não mede a igreja por dons. Deus mede a igreja por obediência, por amadurecimento de cada membro. E o propósito eterno, quem risca qual é o propósito eterno? Bota lá Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, diga assim, Deus me conheceu. Eu vou resumir aqui o que está escrito, tá? Daí você repete. Diga assim, Deus me conheceu e me predestinou para ser igual, diga igualzinho, o seu filho. Para que, repita assim, porque ele é o primeiro e depois vem muitos. O ser humano, o Charles, não consegue obedecer a Deus. O Charles só consegue obedecer a Deus através do Espírito Santo que está nele, que é o Espírito do próprio Cristo, que foi o único ser humano que passou por essa terra que obedeceu 100% à vontade do Senhor. Então, o centro do propósito eterno não é o homem. O centro do propósito eterno é Cristo. Tudo em Deus converge para o seu Filho. Então, o alvo de Deus, irmão, nunca foi apenas salvar pessoas. O alvo de Deus nunca foi levar pessoas para o céu, por exemplo. Porque como que Deus vai levar pessoas para o céu que vivem grudadas às coisas aqui dessa terra? Então, o propósito de Deus não é isso. O propósito eterno de Deus não é resolver problemas humanos. O alvo eterno de Deus é formar Cristo em um povo e daí esse povo sim vai para o céu. Paulo falou aos Gálatas, até que Cristo seja formado em mim. Esse é o grande trabalho do Espírito Santo. E como que Cristo vai ser formado em mim? Deus vai usar circunstâncias,
Deus vai usar provas, Deus vai usar perdas, Deus vai usar relacionamentos, disciplina para produzir Cristo em nós. Aí eu vou falar rapidamente, ontem nós tivemos, né, com os líderes, nós começamos um discipulado, e nós falamos um pouquinho mais, né, eu só quero dar uma pincelada aqui sobre algumas coisas. Para eu ser aprovado por Deus, Cristo precisa ser formado em mim. Então, Cristo formado em mim, eu sou aprovado por Deus. E como Cristo vai ser formado em mim? Circunstâncias, provas, relacionamentos, disciplina, cruz e assim por diante. Vou pegar alguns exemplos da Bíblia. José. José foi moldado pelo sofrimento. José foi governador. Só que antes de ser governador, ele sofreu. Antes de ser governador, ele foi preso. Foi para a prisão. E lá na prisão, ele aprendeu domínio próprio. Coisas não, né? Domínio próprio. Diga domínio próprio. É uma coisa que falta em nós. E às vezes nós estamos presos espiritualmente, ou até presos em vida mesmo, porque Deus está querendo nos fazer ter domínio próprio. E lá na cadeia, ele aprendeu a servir. Está cheio de filho de Deus que não quer nem servir. Então, peraí, eu vou ter que colocar José nessas circunstâncias aqui, porque lembra, a Bíblia diz assim, ó, José teve um sonho. Quem já teve um sonho aí? E daí continua. E contou para os seus irmãos. Quem já contou para o irmão um sonho? E daí continua o versículo assim. E os irmãos o odiaram ainda mais. Conta os seus sonhos para Deus, irmão. Aliás, a Bíblia diz que é Ele que coloca em nós tanto querer como efetuar. Ah, eu tenho... Sabe, irmão? Cadê o irmão? Os irmãos faltaram hoje. Mas tá ali. Pela fé, tá ali, né? Sabe, irmão? Eu tenho um sonho. Eu sonhei que eu vou ter um emprego muito bom e vou ganhar muito dinheiro e vou ajudar a obra e vou fazer isso e vou fazer aquilo. Outro. E aí, irmão? O irmão olha assim e pensa assim, vai ganhar dinheiro para ajudar a obra? É metido mesmo, né? Só que José, a Bíblia diz que ele sonhou e tudo que ele viu, né, era ele reinando sobre os seus irmãos. Não sei se os irmãos conseguem entender o que está acontecendo. Existe um reino que vai vir. E em nome de Jesus Cristo nós vamos reinar com Jesus Cristo nesse reino. Só que se a gente contar para os irmãos isso, eles vão odiar a gente. E aí, Deus teve que pegar José, que todos os homens e mulheres do Antigo Testamento apontam para Cristo, mostrar que através do sofrimento, das perseguições, de todas as outras coisas, o ego precisava ser transformado antes de entrar no reino. Moisés passou 80 anos, irmãos. Sabe o que é 80 anos? 80 anos sendo preparado por Deus antes de liderar Israel. Moisés ficou 80 anos aprendendo a ser humilde. Oitenta anos aprendendo a ser humilde.
E aí, irmãos, se a gente, né, o problema nosso é o seguinte: a gente entende um trecho da Bíblia, a gente já quer sair fazendo todas as coisas. O cara viu Deus, né? Deus diz assim, ó, eu falo com ele face a face. Ninguém falou com Deus como Moisés. E aí, ele falava com Deus face a face e ficou 80 anos sendo preparado. 80 anos aprendendo a ser humilde e ter cuidado pelo povo. Aí nós entramos em Saul. Saul é um exemplo negativo, né? Ele assumiu um cargo sem o caráter transformado e fracassou por desobediência. Ou seja, ele nunca foi obediente ao Senhor. Só que foi colocado por Deus lá porque o povo pediu. Sabe qual que é o problema, irmão? O problema é que a gente escolhe, não deixa Deus escolher. E aí a nossa vida é destruída, a nossa vida vai de mal a pior, porque aí Deus diz assim, aí vai. Mas eu não queria. Eu fiz a escolha. Aí nós vamos para Davi. Davi não. Davi foi treinado desde jovem cuidando das ovelhas do pai dele. Enfrentou perigo e aprendeu a ser submisso. Davi teve que aprender a ser submisso antes de reinar. Nós precisamos aprender submissão. Enquanto nós não aprendermos submissão, nós vamos dar cabeçada na parede. E às vezes, o nosso tratamento, Deus me livre disso, pode demorar 80 anos que nem Moisés. Daniel se manteve firme e santo na Babilônia. Babilônia que representa o mundo, né? Ele se recusou a se contaminar. E quando ele recusa a comida que o rei oferece para ele, imagina, irmão, a gente lê e a gente não entra no texto, por isso que a gente não entende. Está lá, Daniel, quantos anos tinha Daniel mais ou menos? 20, 25, 18? Por aí. Vamos lá, Daniel está lá, chega lá no reinado, no rei, lá na Babilônia, e aí o rei diz, Daniel, eu preparei para você uma picanha com filé mignon no alho. Daniel, tá meio mal passada a picanha se tu cortar assim, ó. Ei, olha aqui para mim. Todos nós reprovaríamos. Todos nós reprovaríamos nisso daqui. Inclusive eu, não adianta olhar. Eu também reprovo. E todos nós reprovaríamos. Por quê? Sabia que o diabo pega nós pela comida? E não só a comida literal. Comida da palavra também. O que mais o diabo está pegando o crente hoje é através de comer errado. Palavra de motivação, isso e aquilo. Está comendo errado. Então, quando Daniel recusa comer a picanha e o filé mignon no alho, Deus confiou a ele grande responsabilidade. E, irmãos, no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, ele recebeu a visão do Apocalipse. Ele recebeu a revelação do fim dos tempos lá no Antigo Pacto. Por causa da obediência de comer certo. Não, essa aqui não faz parte da dieta de Deus.
Trazendo para os nossos dias. Não, vamos adiante. E o cristianismo moderno perdeu isso, irmão. Perdeu esse feeling de entender que através das provas, através das circunstâncias, através da cruz, que o nosso caráter é mudado ou moldado. Hoje muitos pensam que Deus existe só para ajudar. Hoje muitos pensam que Deus existe para realizar sonhos. Pensam que a igreja existe para satisfazer necessidade. Aí eu estou muito carente, eu vou lá na igreja para os irmãos me abraçar. Aí chega na igreja, o irmão não abraça. Ah, que igreja é essa? Não é a igreja de Deus. É carência no indivíduo. Porque acha que Deus, o propósito eterno de Deus, gira em torno do Charles. Espera aí. Deus tem um propósito, Deus criou o Charles. E aí todo o propósito de Deus na eternidade gira em torno do Charles. E daí eles ficam girando em torno do Charles. Ah, irmão. A visão eterna, ou na visão eterna, nós existimos para Cristo. Tudo foi criado por Ele. Você foi criado por Ele? E o versículo continua. E para Ele. Então eu fui criado por Cristo, só que ao mesmo tempo que Ele me criou para Ele. É tão simples, né, irmão? Quem nunca brincou de fazer aqueles bonequinhos de barro quando era criança? Hoje em dia as crianças não brincam mais disso, né? Na minha época brincava ainda. Aí faz aquele bonequinho de barro, você fazia o bonequinho de barro para quem, irmão? Não era para você olhar, para você. Deus fez a mesma coisa. Nos moldou, e daí Deus, a gente pensar como a gente fazia com o bonequinho de barro. Ah, não tá legal, não é do jeito que eu quero. Vou dar uma amassada aqui. E ia lá amassava. E aí, não, daí tinha aquela, depois, né, os meus amigos ricos tinham aquela outra massinha, que era o outro nome lá. Que aí amassava e daí juntava tudo, virava numa... Não era argila, era outro nome. Era uma massa de modelar. É isso daí. E aí fazia a massa de modelada e ia lá, desmontava. Não ficou legal. Não é assim que eu quero. Desmontava, amassava, apertava ali. E é assim que Deus faz com a gente. Nós somos a massa de modelar nas mãos de Deus. Não está do jeito que eu quero ainda. Então eu vou dar uma apertada aqui. Tudo começa nele, tudo subsiste nele e tudo terminará nele. E a queda, irmão, não alterou o propósito de Deus. Porque a queda foi uma tragédia para o homem. O pecado, quando entrou, foi uma tragédia para o homem, porque separou o homem de Deus. Mas não foi uma surpresa para Deus. O pecado entrou no mundo, mas o propósito eterno de Deus permaneceu intacto. O que a queda produziu? O homem caiu, o pecado entrou, o que aconteceu? Separou o homem de Deus. Separou. Veja, preste atenção. Deus tinha um propósito e tem um propósito eterno. Quando o pecado entra, o homem é separado de Deus. Entra a independência no homem. O homem não quer mais depender de Deus. Entra a corrupção no homem. O homem morre espiritualmente. E entra o egoísmo. Então o homem deixou de viver para Deus e passou a viver a si mesmo. E esse é o centro do pecado. Se o centro de Deus é Cristo, o centro do pecado é viver independente de Deus. Se o pecado tem um centro
né? Lá o centro que vai para alcança todo o restante é a independência de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos Deus trabalhando continuamente para recuperar o seu propósito. A história bíblica é a história de Deus restaurando o seu testemunho, a sua expressão, o seu reino e a imagem no homem, a imagem de Deus no homem. E o inimigo, irmão, ele quer nos convencer e convencer todas as pessoas que tudo acabou. Ele quer convencer que não há esperança. Ele quer convencer que Deus desistiu de nós. E aí ele coloca o desejo. Entenda que nós não somos completamente de Deus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, só que também temos a carne. E se nós alimentamos mais a carne do que o Espírito, o diabo começa a colocar coisas, o inimigo começa a colocar coisas dentro de nós, dizendo que tudo acabou, Deus desistiu de nós, que a nossa vida está dando errada, que essas lutas é tudo porque Deus não está vendo, que a gente tem que procurar um outro lugar. Só que Deus nunca abandonou o seu propósito e nós fazemos parte do propósito eterno dele. E mesmo em meio às crises, Deus continua trabalhando. Mesmo com crise na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, em tudo, na minha família, com os meus filhos, Deus ainda continua trabalhando. Por quê? Deixa eu tomar uma água. Deus tem um propósito eterno, antes da fundação do mundo. O pecado entra. O homem é separado desse propósito. Então agora, Deus precisa salvar esse homem para colocar ele no propósito de novo. Diga qual o problema. O problema é que todo mundo ensina que salvação é o fim. E a salvação é o começo para entrar de novo no propósito. Deus precisa me salvar para me colocar de novo no propósito. Ou como que Deus vai trabalhar com pessoas que não estão salvas? Então, irmãos, muitos enxergam a salvação como o objetivo final. Só que a redenção, né, que é chamada redenção ou salvação, a palavra correta mesmo é redenção, é o meio pelo qual Deus restaura o homem para entrar no propósito de novo. Então, a cruz resolve o problema do pecado. Jesus morreu para nos perdoar, para nos justificar, para reconciliar e para restaurar o homem. Então, quando Jesus morre, ele perdoa os nossos pecados, ele nos justifica, ele nos reconcilia e começa a nos restaurar. Lembra o versículo que nós lemos em Romanos? Bota lá, Romanos 8, 29. Ó. Porque aqueles que o Senhor vai conhecer, vai os predestinar, para quando morrerem, serem conforme a imagem do Filho. Não. Ele conheceu no passado. Ele predestinou no passado. Eu acho que o 30 fala mais, hein? Passa no 30. Sim. Ó. E aos que predestinou antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou. Também nos chamou antes da fundação do mundo. E aos que chamou, também justificou.
Justificou na morte de Jesus. E quando justificou, glorificou. Sabia, irmão, que para Deus ele já vê eu e você no céu com ele? Ele já glorificou. É que a gente fica olhando o círculo e o quadrado na folha. E aí, em vez de a gente se preocupar em deixar Deus trabalhar em nós, para a gente se conformar à imagem do Filho, a gente fica se preocupando com coisas elementares, que Paulo fala, que o autor dos Hebreus fala, né? E eu queria falar muitas coisas, só que vocês ainda estão nos rudimentos iniciais da vossa fé. Então Deus deseja ir além do perdão. Tem pessoas, irmãos, que ficam, né? Fizeram uma coisa muito ruim há 10 anos atrás. Cometeram um pecado há 10 anos atrás. Aí fica, todo dia vai lá e diz, meu Deus, me perdoa porque eu menti lá em 1958 para o meu pai e para minha mãe. Aí no outro dia vai lá de novo, Deus me perdoa porque eu menti em 1958 para o meu pai e para minha mãe. Aí na outra semana, há 7 dias já orando, entra outra semana, 8º dia. Deus me perdoa porque em 1958 eu menti para o meu pai e para minha mãe. Só que Deus tem muito mais do que isso. Sabe o que Deus tem? Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos um. Irmão, nós somos um com Cristo. E isso daqui tem que mudar. Não. Como que a gente vai se comportar como derrotado se a Bíblia diz que nós somos um com Ele? Ponto e vírgula. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. E o autor vai mais pesado ainda. Ei, você é um com Cristo e Ele, o autor da tua salvação, não tem vergonha de te chamar de irmão. Só que nós temos vergonha de chamar Ele de irmão. A gente se esconde. Eu não me lembro qual é. Eu não me lembro qual que é a música do 007. Cleiton sabe. Não sei se é assim. E daí os irmãos, tem irmão que é 007. Sai de casa, vem para a reunião, encontrou o amigo. Não deixa ele ver que eu estou entrando na igreja. Hã? Isso. Viu como eu estou bem? Ó, baixa, levanta. Mas Deus, olha só, Deus, ou melhor, Cristo, Ele não se envergonha de te chamar de irmão. E por que a gente se envergonha de chamar Ele de irmão se Ele é o autor da nossa salvação? Nós estávamos perdidos. Ele nos resgatou e nos trouxe de volta. Ele nos tirou do reino de trevas e nos colocou no reino de luz. Então o propósito final não é a salvação. O propósito final é a maturidade e a filiação. Se você não entender, se nós não entendermos que nós somos filhos, nós podemos viver o resto da vida aqui, irmão, porque nós nunca vamos ter um pai. Então, maturidade e filiação, expressão de Cristo, esse é o propósito final, até que todos cheguem à estatura de varão perfeito.
Então Deus não quer apenas servos religiosos. Não. O que Deus quer é filhos maduros. Muitos param, irmãos, na conversão. Muitos param no perdão. E ficam, como eu falei, pedindo perdão por uma coisa que já pediu. Muitos param nas experiências iniciais. Porque lá no, eu vi, irmãos, presta atenção. Eu não vou dizer para colocar amor nas minhas palavras, mas receba. Veja lá. Olha só. Eu acompanho algumas pessoas, na minha rede social, e assim, a pessoa falando muito de Cristo. E eu fiquei muito feliz. Cristo, porque Cristo é o centro, tal. Aí eu vi ela esses dias em um encontro aqui, mesmo aqui em Joinville. E aí ela grava um vídeo na mão, filmando a mão, brilhando a mão. O emocionado pensa, uau. O filho maduro pensa assim, o que isso edifica o meu pai? O que isso traz centralidade ao meu pai? Deus não quer fazer minha mão brilhar. Deus quer me conformar à imagem do filho. Só que daí a gente fica no quadrado e no círculo. Deus quer o crescimento nosso. Como eu disse, até que todos cheguem à estatura da plenitude de Cristo. Então o alvo não é apenas frequentar reuniões. O alvo é ser maduro espiritualmente. E o grande conflito qual que é? O propósito eterno de Deus versus o meu ego. Todo dia, quando a gente acorda de manhã, a gente acorda dentro de um ringue. Do lado direito, o ego do Senhor. O ego do Charles. Do lado esquerdo, o propósito eterno de Deus. E quando a gente coloca o pé fora da cama, soa o... Como que é o nome daquele negócio? Tlim! A sineta. E a gente começa uma luta. O propósito eterno de Deus versus o meu ego. E aí nós vamos viver aquele dia com o propósito eterno de Deus, exigindo que Cristo seja o centro de todas as coisas que eu vá fazer. E do outro lado, eu querendo permanecer no centro. Porque eu sou assim, eu tô magoado, eu tô triste. E aí o ego vai resistindo ao propósito. O meu ego quer controle, reconhecimento, independência e autopromoção. Só que no reino de Deus funciona de outra maneira. No reino, Cristo é o centro, no reino, Cristo governa, e no reino, Cristo recebe a glória. E como que vamos tratar o ego? Cruz. Não tem outra coisa que não seja a cruz para tratar o ego. A cruz não serve apenas para o perdão, ela trata o orgulho, a vaidade, a independência e o egoísmo. Só que, sabe aquela frase que a gente fala assim? O diabo foge... Não é o diabo. Fulano foge da cruz... Como que é? A vingança... Como que é aquela frase, irmão? Fulano foge da cruz como o diabo... Não. É essa daí. Água mole até que fura, tanto... Água mole e pedra dura, tanto que bate na cruz e... Agora foi o Chapolin. Mas tem essa... Mas tem essa frase aí. Fulano foge do não sei o que como...
o Charles do violão de tocar aqui em cima como o diabo foge da cruz. É mais ou menos assim. Só que na verdade não é o diabo que foge da cruz, somos nós que fugimos. Porque Jesus nos coloca de novo, olha só, ele é o primeiro de todos. Primeiro filho obediente, e Deus nos predestinou a sermos conforme a imagem do filho, que é o primeiro, o primogênito. E aí, ele diz assim, ó, eu sou o primeiro. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Então, se ele é o primeiro, ele é obediente, tenho que seguir ele, então ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sem cruz não existe maturidade. Sem morte do ego, nós não vamos expressar a Cristo. Então a vida cristã só faz sentido quando nós enxergamos esse propósito eterno. Qual é o propósito eterno? Cristo sendo o primogênito de toda a criação e Deus querendo muitos filhos igual a Cristo. Sem isso, a fé vai virar religião. Sem isso, a igreja vira atividade. Sem isso, o culto vira rotina. Que a gente pensa, vou lá no culto. Cantar, orar. Daí vira uma rotina. E sem isso, o cristianismo vira algo superficial. Só que quando nós vemos o propósito eterno, tudo ganha sentido. A cruz ganha mais sentido. As provas ganham sentido. Porque eu vou entender que quando acontece algo em mim, algo comigo, é Deus querendo me mostrar algo, querendo amassar o bonequinho dizendo assim, ó, não tá do jeito que eu quero. Preciso apertar um pouquinho aqui. Mas qual que é o problema? O problema é que quando aperta um pouquinho, a gente corre para onde não aperta. Então, as provas fazem sentido e o processo que a gente passa no dia a dia, na nossa vida, ganha sentido. Porque entendemos o que 98% dos crentes não entendem. O quê? Deus está formando Cristo em nós. Diga assim, Deus está formando Cristo em mim. E o propósito de Deus é maior que os meus planos, que os meus sonhos, que as minhas crises e que essa vida presente. Para a gente terminar. Se eu coloco os meus planos à frente do propósito de Deus, eu não entendi o propósito de Deus. O propósito dele é maior que os meus planos. Se eu coloco os meus sonhos acima do propósito de Deus, eu não entendi o propósito de Deus. Eu estou querendo viver os meus sonhos. Já contei uma vez, 10, 15 vezes, talvez, que eu colocava muita fé em uma pessoa uma vez. Uma vez, que nem o alemão fala, né? Um vez. Eu colocava muita, e a pessoa transmitia muita confiança para mim. E aí um dia falando sobre arrebatamento, sobre volta de Jesus e tal, eu disse assim, e se Jesus voltar hoje? Primeiro eu perguntei, quem tem sonhos? Aí todo mundo falou, né? Era aula online, tá, irmão? Aí todo mundo levantou a mão, né? E eu falei assim, e se Jesus voltar hoje, como que fica esse sonho? Esperando uma resposta, né?
E aí a pessoa, eu pensava assim, ela falou assim, ó, eu não quero que Jesus volte antes que eu me case, porque o meu sonho é casar. E aí, não entendeu o propósito. Porque se Jesus voltasse antes de ela realizar o sonho e ela estivesse vivendo o propósito de Deus, ela não ia casar com o homem ou com a mulher que ela queria casar. Ela ia casar com o próprio Cristo. Então, enquanto os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas crises forem mais importantes que o propósito eterno de Deus, que é formar Cristo em mim, eu não entendi o propósito. O propósito eterno de Deus é Cristo sendo formado em nós e expresso através de nós. Não é fácil ser crente, irmão. Não é fácil. Imagine, Cristo sendo formado em mim e a minha mulher ter que ver Cristo em mim. Os homens aí é fácil ou é difícil? Mas ela tem que ver Cristo em mim. Só que vou deixar os homens felizes também. Eu também preciso ver Cristo nela. Porque Cristo também está sendo formado nela. Vamos pegar um pouquinho mais pesado? Vocês precisam ver Cristo em mim? Bom, né? Só que eu também preciso ver Cristo em vocês. Então, a vida cristã, enquanto nós não entendermos que esse é o propósito, esse é o processo, a gente vai dar cabeçada, irmão. Mas nós somos qual que é a, o acalento que eu posso trazer para nós essa noite? Posso dizer para os irmãos que nós somos passivos de erros. Nós vamos errar. Tem dias que você não vai ver Cristo em mim. Tem dias que eu não vou ver Cristo em vocês. Só que isso jamais poderá nos dividir e nos separar. Porque senão, o dia que eu não visse Cristo nela e ela não visse Cristo em mim, dava o direito de separar. Eu não estou dizendo, eu não estou falando, né, que, bom, não quero entrar em polêmica, mas eu estou dizendo que não ver Cristo na pessoa não pode nos separar, porque eu erro com ela erra comigo. E o que a gente faz? A gente vai aos pés do Senhor, pede perdão. Eu erro com vocês, vocês erram comigo, a gente vai ao pé do Senhor e pede perdão. E por isso é importante participar da mesa. Porque aqui está o perdão, no corpo e no sangue de Cristo. Então a gente vai participando do corpo, participando do sangue, e a substância de Cristo só vai crescendo em nós, se nós sairmos daqui e continuarmos conectados com Cristo. Amém, irmãos? Abaixe a sua cabeça em nome de Jesus.